algumas novidades que a gente pode ter aí, assim, quando o São Paulo voltar a jogar após a Copa do Mundo, tá bom? Segundo o Alexander Vieira, ontem na terça-feira, o Nicolas, que é lateral esquerdo, trabalhou como meio-campista e pode ser uma solução para o Dorival Júnior, tá? Então o Nicolas treinou ontem como meio-campista, tá? Outras novidades interessantes. O Rian Francisco chegou a fazer dupla de ataque com o Luciano. Outra novidade sobre o Hugo, que, se eu não estou enganado, ele só entrou esse ano, 2026, contra o Remo, né, que foi, se não me engano, foi o último jogo até do São Paulo antes da parada para a Copa, e o Hugo entrou ali durante alguns minutinhos. Ele tinha se machucado, estava um ano parado, né, se machucou em 2025, na final da Copinha de 2025, e só foi voltar a jogar agora, nesses últimos jogos do São Paulo, né? E o Hugo vem trabalhando ao lado de Marcos Antônio como uma dupla de volantes, tá? O Hugo vem fazendo uma parceria ao lado do Marcos Antônio no treino do São Paulo. Então, algumas novidades que a gente pode ver aí desse São Paulo depois da Copa, né? Nicolas jogando no meio campo, o Rian, vale lembrar, né? Sempre bom ressaltar isso, o Rian, que inicialmente ele voltou para jogar no Sub-20, já foi reintegrado para o time principal. Então, ele está disponível, deve ser relacionado para os jogos, aí a utilização dele nos jogos vale o Dorival, né? E o Rian vem trabalhando aí também como dupla de ataque do Luciano, tá? O Hugo ganhar espaço me agrada bastante, só tem informação que o Hugo vem chamando muita atenção do Dorival e ganhando espaço nos treinos, é algo que me deixa muito feliz, porque o Hugo é um talento que o São Paulo tem. Claro que aquela lesão grave, cirurgia, aquilo ali, tira todo da perspectiva que a gente tinha em cima do garoto ano passado, que foi quando ele se machucou, né? E só voltou a jogar recentemente. Então, o fato dele estar ganhando espaço no treino, no dia a dia com o Dorival, significa que ele está indo bem. Isso é uma ótima notícia depois dele ter ficado tanto tempo fora, né? Então, que ele consiga ganhar espaço aí, porque é um jogador bastante talentoso que a gente tem para o meu campo. E, infelizmente, essa perspectiva nele foi quebrada por conta da lesão grave que ele teve aí. Tá? Enfim, vamos seguindo aqui, rapaziada. Rapaz, já vamos entrar aqui agora no assunto que, cara, todo ano sai essa informação, tá? Um negócio insuportável. Só vou repetir isso aqui porque meu trabalho é repassar informação para vocês, né? Então, é meu trabalho. Mas, irmão, assunto muito chato, tá? Segundo o jornal O Globo, o Flamengo apresentou um recurso na Justiça solicitando um efeito suspensivo para impedir que a taça das bolinhas seja entregue ao São Paulo enquanto a disputa judicial sobre a posse definitiva do troféu não é encerrada. Cara, todo ano sai essa informação do Flamengo tentando alguma coisa na Justiça para tentar pegar o raio dessa taça das bolinhas que, repetindo, todo ano é a mesma coisa. Que acompanha o dia a dia, as informações de São Paulo, sabe que todo ano sai isso aqui, né? Tá até demorando para não sair nada sobre isso em 2026. Tá demorando, mas saiu, né? Negócio muito chato, cara, muito chato aí mesmo, entendeu? Aí, para quem não sabe, tá? Gabriel, que raios é Taça das Bolinhas? Foi criado a Taça das Bolinhas pela CBF para homenagear o primeiro clube a conquistar 3 títulos consecutivos ou 5 títulos aí alterados do Campeonato Brasileiro, tá? Ou o time ganhava aí 3 títulos consecutivos, ou o primeiro time a ganhar 5 títulos, tá? Aí no total. A Taça das Bolinhas se tornou alvo de uma das maiores disputas jurídicas da história do futebol brasileiro. O Flamengo sustenta que alcançou os critérios estabelecidos ainda em 1987, temporada marcada por uma das maiores controvérsias do esporte brasileiro. Assim, o Flamengo diz que eles foram campeões brasileiros em 87, que é uma das maiores polêmicas da história do futebol brasileiro. Só que a CBF fala que é do esporte. Então tem essa questão. Como a CBF considera que 87 é do esporte, então o São Paulo chegou aí primeiro, né, a marca aí
de 5 títulos brasileiros e, consequentemente, o São Paulo ficou com a Taça das Bolinhas. Né? E o Flamengo insiste que é o campeão de 87, então, né, se eles entendem que eles são campeões de 87, eles querem a Taça das Bolinhas. Tá? Essa é uma grande questão aí. A CBF não considera oficialmente o Campeonato Brasileiro de 87 para esse efeito. Com isso, a entidade passou a entender que o São Paulo foi o primeiro clube a cumprir os requisitos, ao conquistar o seu 5º título nacional em 2007, tornando-se destinatário do troféu. Então é isso, cara, por conta dessa questão aí do título de 87 com o Sport, né? Já que a CBF não considera o 87 do Flamengo, então o São Paulo em 2007 foi o primeiro time a conquistar 5 brasileiros. Então a Taça das Bolinhas vai para o São Paulo. Né? Se a CBF considerasse o 87 do Flamengo, aí o Flamengo ia ser o primeiro time a conseguir nesses quesitos e, consequentemente, teria a Taça das Bolinhas, né, cara? É um negócio bem chato que acontece todo ano aí, mano. Não aguento mais falar sobre isso. Acho que desde que eu criei o canal, todo ano sai informação disso. Todo ano. É, cara, todo ano. É um negócio impressionante aí o que acontece, né? Enfim. Rapaziada, vamos avançando aqui. Segundo o Alexander Vieira, a negociação entre São Paulo e XP Investimentos segue avançando. O modelo prevê um acordo de aproximadamente 1,7 bilhão, com duração de cerca de 30 anos. A diretoria do São Paulo ainda analisa os detalhes antes de tomar uma decisão. A informação aí que traz o Alexander Vieira, as negociações estão avançando com a XP para ter aí um investimento de 1,7 bilhão aí no São Paulo, né? Mas acho que isso aqui ainda vai ter bastante coisa, né, pela frente aí sobre esse assunto, porque primeiro que a gente está falando de 1,7 bilhão, um acordo com duração aí de cerca de 30 anos, né? Então, qual que é a contrapartida aí que vai ter que ter para o São Paulo receber esse 1,7 bilhão, né? Então, é um detalhe super importante. Aí tem várias possibilidades, até a possibilidade de ter um acordo aí envolvendo o name rights, possibilidade de acordo de jogador de base, acordo, possibilidade também de ter aí um percentual da receita do São Paulo indo, né, para a XP. Então tem várias contrapartidas aí que pode ter para o São Paulo receber esse investimento de 1,7 bilhão. Algo muito grande e que tem que ser, irmão, olhado aí com lupa, né? Porque a gente está falando aí de alguma coisa que o São Paulo vai ter que comprometer por muito tempo para ter esse investimento. Então é algo que tem que ser olhado, irmão, com muito carinho, com muito detalhe, com lupa, porque não é brincadeira. São Paulo, de alguma maneira, aí vai ter que comprometer alguma coisa para ter esse investimento. Vamos ver primeiro se esse negócio vai avançar aí, né? Mas eu sempre fico um pouco preocupado porque quem acompanha o São Paulo e quem é torcedor sabe que no São Paulo ninguém é confiável, né? Então, para eles fazerem uma besteira aí, comprometer alguma coisa aí do São Paulo para o futuro e prejudicar o time a longo prazo, o clube a longo prazo, é bem fácil, né? Porque ninguém no São Paulo lá é confiável. A gente sabe muito bem como é que funciona. Tá? Então, tem que ficar de olho aí nessa situação. Beleza, rapaziada? Enfim, vamos seguindo aqui agora. E bora falar agora sobre uma polêmica, rapaz, que aconteceu ontem, que é sobre o Rafinha. O que acontece? Eu vou ler aqui, depois a gente repercute, a gente comenta por cima aí, ó. São Paulo esclarece situação de Rafinha após publicação em resort. Olha essa. Após a repercussão causada por uma publicação nas redes sociais, o São Paulo esclareceu que o Rafinha não está de férias e segue cumprindo expediente normalmente no CT da Barra Funda. Tá? A informação foi repassada por uma pessoa ligada ao clube depois que o dirigente compartilhou fotos em um resort, acompanhado de uma legenda, iniciando as férias. Publicação que gerou questionamentos entre torcedores nas redes sociais. A imagem foi divulgada, né, em meio aí à janela de transferências, período considerado decisivo para o departamento de futebol, além de um momento de intensa movimentação nos bastidores do São Paulo. A postagem levou parte da torcida a questionar se o executivo havia se afastado justamente durante o período importante para negociações e planejamento
para a sequência da temporada. O São Paulo negou férias. Diante da repercussão, uma fonte do São Paulo informou que o Rafinha não está de férias e mantém a sua rotina de trabalho no CT da Barra Funda, participando normalmente das atividades do departamento de futebol. O esclarecimento contrasta com a mensagem publicada pelo próprio dirigente nas redes sociais, que dava a entender que ele havia iniciado um período de descanso. Ele postou lá, né, cara, uma foto com a esposa dele, né, e tava lá, iniciando as férias. Todo mundo, ué, como assim férias? Ué, janela abrindo, né, São Paulo na intertemporada, momento aí de negociar a saída de jogador, de buscar reforço que o São Paulo precisa, e o cara tá iniciando férias. É claro que se ele tivesse de férias seria uma aberração, mas segundo o São Paulo não tá, né? E também tem até foto dele no CT do São Paulo ontem, né, no treino de ontem, terça-feira, aí, né? Mas assim, é um tipo de coisa, cara, que virou uma polêmica aí. Assim, uma polêmica que dá a entender porque que é uma polêmica, porque, pô, o cara não pode tirar férias agora, né, cara? O momento mais importante dos dirigentes, cara, é quando tá ali perto de janela, né? Saída de jogador, contratação, ainda mais São Paulo com uma dificuldade gigantesca para conseguir reforço, tentou 300 zagueiros, não conseguiu trazer nenhum, né? Então, agora, irmão, não tá tendo jogo do São Paulo, né? Todo mundo só treinando, se preparando, porém, os dirigentes trabalham e muito nesses momentos. É igual quando acaba a temporada, férias pro elenco, não tem jogo, mas aí é o momento onde os dirigentes mais trabalham, entendeu? Que ele vai ter muita movimentação de saída de jogador, contratação, negociação e muita coisa envolvendo os bastidores do clube, né? Então, ele postar aí que estava iniciando as férias gerou muita dúvida aí, mas o São Paulo, de forma oficial, segundo informou o blog do São Paulo, negou aí que o Rafinha está de férias. Mas o Rafinha também não tinha necessidade de postar isso aí, porque bem claro que ia haver aí uma polêmica, né? Tipo assim, o cara tirar férias agora não tem a menor condição aí, né?